Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar revisando um pouco de cálculo vetorial. Em particular, a gente vai relembrar as operações de integração e como é que a gente realiza elas e quais são possíveis para campos vetoriais. Bom, nesse curso, em vários momentos, a gente vai querer realizar integrações em 3 dimensões. O espaço é tridimensional e as integrais vão ser realizadas nesse espaço. Mas antes da gente discutir essas integrais, vamos só relembrar algumas coisas do caso mais simples, do caso unidimensional, onde eu só tenho uma dimensão espacial. Então, nesse caso, a gente não tem muitas opções, né? Não tem nem como definir vetores, porque eu só tenho uma dimensão. Então, eu tenho simplesmente um eixo aqui, uma função escalar, e a gente só tem uma operação de integração, que é a integração dessa função ao longo de um único caminho possível, né? De A até B ou de B até A, seriam as únicas duas opções. Tá? E aí a gente lembra, né, do teorema fundamental do cálculo, que se a minha função do integrando é a derivada total de uma outra função, o resultado dessa integral é dado diretamente pela função f calculada nos extremos de integração. Tá? Então, nada de novo aqui, super trivial. Então, em 3 dimensões, a situação se complica um pouco. E a gente tem diversos tipos de operação de integração que a gente pode fazer. Eu vou tentar organizar elas aqui em termos das dimensões, certo? Então, eu posso fazer uma integral de linha, onde eu sigo um caminho, certo? Então, é uma integral, de certa forma, unidimensional, mas num espaço tridimensional. Eu tenho diversos caminhos que ligam 2 pontos. Eu posso fazer uma integral de superfície, né, que é uma integral de área, ou eu posso fazer uma integral de volume. Em todos esses casos, a gente vai ver que a gente vai ter um teorema, que vocês já conhecem, tá? Que é um teorema análogo ao que a gente acabou de ver. Então, de maneira bem qualitativa, o que a gente vai ver em todos esses casos é que se o objeto que a gente estiver integrando for algo, eu vou especificar melhor daqui a pouco, mas se for algo como uma derivada isso significa que o resultado da integral vai ser uma derivada de uma f, não vai ser exatamente uma função, mas não sempre, mas se for a derivada de um objeto, o resultado da integral vai ser esse objeto calculado nos extremos de integração. Então, esse é um resultado geral, né, do cálculo. O que a gente vai fazer é discutir ele nessas 3 situações, numa integral de linha, superfície e volume. Tá? Então, vamos lá. Integral de linha, né, é aquela integral onde, em princípio, eu tenho um espaço tridimensional, mas eu quero integrar um campo vetorial por um certo caminho que liga 2 pontos. E aí, obviamente, eu tenho infinitos caminhos possíveis, eu tenho que determinar o caminho ou especificar o caminho no qual eu quero realizar a integração. E essa integração é dada pelo produto escalar do campo vetorial com esse deslocamento de caminho. Tá? Se eu escrever em termos do módulo, vai ser o módulo campo, cosseno, né, do vetor campo, do ângulo entre o vetor campo e o vetor deslocamento, dl. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque, em geral, esse cosseno não é constante, a gente tem que tomar cuidado em como definir esse dl. Uma maneira geral, né, que sempre pode ser feita, é eu posso parametrizar essa curva aqui para um único parâmetro. Se eu pensar, eu posso pensar até no tempo, se eu quiser, né? Eu estou andando de A até B, então, conforme o tempo passa, o meu R vai mudando com o tempo, mas, em geral, a gente chama isso de um parâmetro lambda, e aí o meu deslocamento em coordenadas cartesianas, o meu vetor de deslocamento, pode ser calculado dessa maneira aqui. Tá? E aí eu posso jogar isso dentro da integral, fazer o produto escalar com E e obter o resultado. Tá? Mas,
Se o integrando, se esse campo vetorial que eu estou integrando, ele na verdade é o gradiente de uma função, tá? Então vale justamente aquele resultado, o análogo daquele resultado, no caso unidimensional que a gente discutiu. Certo? Então, a integral de a até b do gradiente dessa função, a integral de linha, vai ser nada mais, nada menos do que a função, que no caso é a minha função t, calculada nos extremos. Então, esse é conhecido como o teorema do gradiente. O que vocês podem notar é muito análogo ao caso mais comum, unidimensional, que a gente está cansado de ver. Tá? Mas aqui é para uma integral de linha. Né? Mas, efetivamente, é a integral de uma derivada, da derivada de uma função, é igual à função calculada nos extremos. Então, o que a gente obtém, né, é que essa integral de linha só depende dos extremos de integração. Então, ela vai ser dada simplesmente por essa função calculada nos extremos. Em particular, se eu tiver um caminho fechado, portanto, né, um caminho que sai do ponto A e volta para o mesmo ponto A, tá? Então, se eu tiver um caminho desse tipo aqui, onde eu faço qualquer percurso e volto para o mesmo ponto, bom, nesse caso, né, e se o integrando é o gradiente de uma função, bom, o resultado tem que ser zero, porque vai ser a função calculada no mesmo ponto. Tá? Então, no caso em que eu estou integrando o gradiente ao longo de uma curva fechada, isso é zero. Tá? Então, vamos agora para o segundo caso, que é a integral de superfície. Tá? A integral de superfície para um campo vetorial, a gente define de maneira muito semelhante à integral de linha, só que é o produto escalar do campo vetorial com o elemento de superfície. Né? Então, esse elemento de superfície, ele é um elemento de área, ele tem dimensões de área, e ele é multiplicado por um vetor normal à superfície. Então, aqui está um esboçozinho do que seria isso, certo? Eu tenho um pequeno elemento de área aqui, com área dA, e aí eu defino um vetor normal. No caso de superfícies abertas, essa definição é arbitrária. O vetor, nesse caso, poderia estar apontando para cima ou para baixo, mas eu desenhei aqui para cima. E aí a minha integral vai ser justamente dada pelo produto escalar de E com esse vetor normal. Então, o que a gente vê, né? Quando eu faço o produto escalar de E com o vetor normal, efetivamente, o que eu estou calculando é a projeção do meu campo nessa direção. Então, eu estou calculando o quanto do meu campo atravessa a superfície. Então, por isso que a gente chama que essa é uma integral de fluxo. A gente calcula o fluxo do campo através da superfície. Esse campo eu posso decompor ele em duas componentes, uma que atravessa a superfície e outra que é tangente. A integral de superfície só considera a parte que é perpendicular, que está cruzando a superfície. Tá? Então, a integral de superfície é extremamente útil para a gente calcular o fluxo de algum campo vetorial sobre uma superfície. Tá? E aí, novamente, a gente chega para um resultado análogo ao que a gente tinha descrito antes. Certo? Então, se esse meu campo vetorial agora é o rotacional de outro campo vetorial, a minha integral de superfície, nesse caso, tá? Ela vai ser dada pela... Então, se a gente fazer uma analogia com o que a gente discutiu antes, né? Essa integral é a integral da derivada de uma função, não é exatamente a derivada, né? É o rotacional. Então, o que a gente teria que fazer é calcular essa função nos extremos da minha região de integração. Mas como a minha região de integração é uma área, o extremo vai ser a borda dessa área. Certo? Então, o meu extremo, nesse caso, vai ser
uma integral de linha ao longo da borda da minha área. E esse é o famoso teorema de Stokes. Então, novamente, a gente vê, né, a ideia se repete. A integral de uma derivada numa certa região do espaço, da derivada de uma função numa certa região no espaço, é igual a essa função calculada no extremo dessa região. Nesse caso, o extremo é uma borda. Então, se eu estou aqui fazendo a minha integral numa certa superfície, certo? Imagina que eu estou querendo integrar sobre essa superfície aqui. A borda dessa minha superfície vai ser justamente esse contorno aqui, esse caminho, que é um caminho fechado. Tá? Então, a minha integral de superfície vai ser igual à integral ao longo desse caminho fechado. E aí, obviamente, eu tenho que definir uma direção pelo qual eu sigo esse caminho. E aí, para as coisas serem consistentes, essa direção tem que ser consistente com o vetor normal que a gente escolheu para a superfície. Então, nesse caso, se o vetor normal está para cima, eu uso a regra da mão direita, eu tenho que andar nessa direção aqui. Então, nessa figura, se o meu vetor normal está apontando para cima, eu teria que circular esse caminho nessa direção. Tá? E aí, novamente, a gente tem aqui, se isso é uma superfície fechada, tá? Então, tá aqui o que eu acabei de falar. Se isso aqui é uma superfície fechada, a integral do rotacional nessa superfície vai dar zero. Né? Porque esse é o meu caminho agora não está bem definido, ele está fechado, né? Ele volta nele mesmo, se eu quiser pensar assim. Então, a integral dá zero. Tá? A integral de superfície do rotacional de um campo vetorial numa superfície fechada é zero. De maneira análoga, em que, no caso da integral do gradiente sobre uma curva fechada, dava zero. Agora, o próximo caso que a gente tem, a integral de volume. E a integral de volume não tem muito jeito, a gente tem que integrar as componentes do campo vetorial. Tá? Então, a maneira mais simples de expressar isso é em coordenadas cartesianas, então eu escrevo o meu campo vetorial, as componentes x, y e z. Os versores, como eles são constantes, eles saem da integral. Né? Mas lembrem que isso só vale para coordenadas cartesianas. Se eu tiver em coordenadas cilíndricas ou esféricas, esses versores mudam de ponto a ponto no espaço, como a gente vai ver na aula seguinte. Né? Então, é muito conveniente eu calcular essa integral em coordenadas cartesianas, ou pelo menos escrever os versores em termos dos versores cartesianos, porque eu posso tirar eles da integral. Se eu estiver usando, né, versores de coordenadas esféricas ou cilíndricas, isso não pode mais ser feito. E aí, novamente, a gente tem um teorema análogo, tá? Mas agora em 3 dimensões, que me diz que se eu estiver integrando o divergente de uma função sobre esse volume, isso aqui vai ser a integral sobre a superfície que delimita esse volume do meu campo dA. E esse é o famoso teorema de Gauss. Então, só para a gente esboçar aqui, imagina que eu estou tentando fazer, né, que eu estou realizando uma integral sobre algum volume aqui. Esse volume é delimitado por uma superfície. Então, a minha integral de volume, nesse caso, vai ser a integral do meu campo sobre a superfície. Então, a integral do divergente de um campo vetorial vai ser igual à integral
de superfície desse campo vetorial. Tá? E aí, lembrando que na integral de superfície, a gente tem que definir a direção normal. Nesse caso, como é uma superfície fechada, a direção normal sempre aponta para fora da superfície. Então, aqui nessa tampa de cima, por exemplo, ela vai apontar para cima, na tampa de baixo ela vai apontar para baixo e assim por diante. Então, eram só essas coisas rápidas que eu queria lembrar a vocês, né? Se vocês estão com dúvidas de como realizar essas integrais, não lembram direito, precisam revisar, novamente, olhem o primeiro capítulo do livro, que isso está bem discutido, e tem diversos exemplos e problemas que eu recomendo que vocês façam, caso vocês não estejam muito seguros. Porque a gente vai ter que usar essas integrais também intensivamente ao longo do curso. Tá bom? Até mais.